Boa noite a todos. Que Jesus nos possa abençoar e proteger. A doutrina espírita, conforme nós sabemos, ela guarda uma diferença essencial em relação às demais religiões. A primeira delas, dentre outras, mas duas especialmente, a primeira delas, embora não seja o alvo nosso nessa noite, é o aspecto que a torna uma doutrina admiravelmente progressista. A doutrina espírita é uma doutrina de todos os tempos, do passado e de hoje, do presente e do futuro. Kardec, nos livros que escreveu, especialmente no seu Pentateuco, sempre lembrou esse caráter. A doutrina espírita, pelo fato de guardar e assumir os princípios filosóficos e científicos que evoluem com as sociedades, será sempre uma doutrina de seu tempo. E ponto final. E é verdade. Uma pequena referência. O conceito religioso, os princípios religiosos de há 2000 anos valem enquanto prezam, enquanto se referem ao aspecto moral. Não mais do que isso, que de certo modo coloca e impõe a necessidade de novos olhares ao Novo Testamento, especialmente ao Velho, no tocante aos preceitos da época. Agora, quanto aos aspectos filosóficos e muito mais os aspectos científicos, nesses 2000 anos a sociedade, a humanidade toda evoluiu muito. E o Espiritismo, como diz Kardec, vai encarar, vai se deparar face a face com a ciência, com a religião, em todas as épocas da humanidade. Kardec chega a dizer o seguinte: se em algum ponto a ciência disser que a doutrina está equivocada aqui ou ali, a doutrina espírita, segundo Kardec, vai se modificar aqui ou ali. E vai acompanhar e ficar com a palavra da ciência. Mas outro aspecto essencial que difere o espiritismo das outras religiões é esse aspecto, o da educação. A doutrina espírita é essencialmente uma doutrina educativa. Não no conceito meramente, no conceito convencional, escolar, no conceito corriqueiro de educação, não, muito mais do que isso. Ou seja, a educação a qual o Espiritismo se refere, a educação que a torna eminentemente educativa, pedagógica, instrutiva, é aquela que vai além dos ensinamentos convencionais. É aquela educação que vai além dos ensinamentos que a escola, que a academia nos passa. Não que a instrução não tenha seu valor e peso, tem, mas a educação, do ponto de vista espírita, vai além. A instrução não abarca a educação. A educação não, a educação abrange a instrução. A instrução fica muito e quase sempre sob a dependência da escola, da instrução dos bancos escolares. A educação a qual o Espiritismo se refere, além dessa instrução escolar, se refere a uma outra instrução, a que, ao invés de visar o lustramento do cérebro, da razão, do pensamento, lustra também os sentimentos, os valores espirituais. E nisso o Espiritismo se completa no conceito de educação. Mas antes de a gente entrar especificamente na visão espírita acerca da educação, eu me lembro de alguns pensamentos, de alguns ditados que referendam essa preocupação, essa ideia de valorização da educação. Padre Antônio Vieira, esse grande filósofo, pensador, educador, filósofo, cientista, no que permitia assim conceituar a época, ele tinha uma frase que para mim é emblemática, né? Essa frase dele é emblemática: a educação é uma moeda de ouro que nunca perde o valor. Passam-se os séculos,
mesmo em momentos, em tempos de crises de todas as naturezas, como nós vivemos, a educação prevalece como uma moeda valiosa em todas as circunstâncias. A gente nunca perde, uma pessoa nunca perde por manter, por zelar, por se aplicar em manter essa boa educação. Mas não é só ele que valoriza. Há um pensador, um grande espírita, nascido em Piracicaba, cujo trabalho em prol da divulgação do espiritismo se intensificou muito em São Paulo, chamado Pedro de Camargo, cujo pseudônimo era Vinícius. Ele tem uma frase também lapidar e, infelizmente, ignorada, não só por nós, mas ignorada especialmente pelos gestores do nosso país. A frase dele é a seguinte: a educação é a melhor, a mais eficiente, a mais econômica de todas as modalidades de assistência que a gente possa imaginar. E por quê? Ele explica. Porque a educação, além de ser a única de natureza preventiva, que prevê, que se antecipa, ainda tem a capacidade de evitar os males sociais. A educação é a melhor, a mais eficiente, mais econômica, porque, além de ser preventiva, não remedeia os males, ela os evita. É uma pena que nossos governantes, os nossos gestores, de um modo geral, na política ou fora dela, é uma pena que nós não estejamos atentos para isso. E a gente até compreende, à luz do pensamento imediatista das pessoas, porque é que não se dá atenção a essa frase. Porque a educação, primeiro, não se implanta a educação, aos modos do que ele fala aqui, de uma hora para outra, de um ano para outro, de uma década para outra. E segundo, além desse aspecto temporal, custa, demanda recursos financeiros. E, infelizmente, de um modo geral, os gestores, aqui e fora, no Brasil e fora dele, mas aqui no Brasil nós conhecemos, os nossos gestores não estão dispostos a demandar ou se subordinar a esse tempo, que às vezes são de 20, 30 anos, uma vez que são imediatistas e querem sempre trabalhar para a sua reeleição, e tampouco dispostos a atender as demandas financeiras, porque tem as prioridades, eles têm as mais diversas prioridades, menos essa da aplicação. Nós nos lembramos dos chamados tigres asiáticos, os países da Ásia, que em 30 anos, exatamente 30 anos, saíram de uma miséria quase absoluta para se tornarem campeões da tecnologia e da ciência modernas. Se a gente buscar, por exemplo, as chamadas avaliações internacionais de estudantes do mundo todo, avaliações das quais o Brasil, inclusive, participa, a gente vai ver que esses países estão sempre nos primeiros 2, 3, 4, 5 lugares. E o Brasil, e mais alguns países sul-americanos ou africanos, nas últimas posições. Não é por acaso. Esses países aprenderam isso que Vinícius, que Pedro de Camargo recomenda. É a mais eficiente, por incrível que pareça, ainda assim a mais econômica, de todas as modalidades de assistência. Porque ela não só prevê os males sociais, como ensina a prevenção, como ensina o modo de evitar. Quando a gente vê essa horda de criminosos, de pessoas desequilibradas, violentas, entregues às drogas, aos vícios, pessoas sem princípios, quando a gente vê uma pessoa dessa, a gente imagina o que é que falta a essas pessoas? O que é que lhes falta? O que é que falta a eles? Educação. Não tiveram esse privilégio que muitos de nós, a duras dispensas, tivemos. Emmanuel, num dos prefácios que ele faz para André Luiz, ele busca, por exemplo, os indígenas. Com toda a incipiência dos índios, as dificuldades, com todo o sofrimento, com a vida precária,
com o analfabetismo, com as dores e problemas e premências próprias dos indígenas de 100 anos atrás. Não vamos nem falar nos de hoje, vamos falar, buscar aqueles casos mais horrorosos de 300 anos. Emmanuel pergunta, quando esse povo desencarnar, o que é que Deus vai fazer com eles? Purição ou alfabeto? É o que a gente pergunta com essa miséria que campeia, especialmente no nosso país. Nós poderíamos falar dos países co-irmãos, ou aqui da América do Sul, ou alguns outros da Europa mesmo. O que é que esse pessoal precisa? Educação. Porque a educação, além de suprir as chamadas necessidades sociais, como diz aqui Pedro de Camargo, evita essa brusquidão espiritual, essa pobreza espiritual, porque inclusive induz as pessoas ao autoprovimento. A educação emprega as pessoas, a educação torna as pessoas hábeis, capazes de assumir habilidades que jamais teriam sem ela, sem a educação. Mas é uma pena. E sem querer ser pessimista, e nós não somos, porquanto somos espíritas e reencarnacionistas, haverá de chegar o tempo em que a educação vai ter essa prioridade, como aliás tem, já referido, a Finlândia, a Islândia, os próprios países asiáticos. Nós vamos chegar a tempos como esse, com base nesse princípio de Pedro de Camargo. Há aqui uma jovem, uma moça, chamada Priscila Cruz. Ela é fundadora e atualmente é presidente executiva de uma das mais importantes ONGs, organizações não governamentais do Brasil, dedicada à recuperação da educação no Brasil. É a chamada ONG Todos pela Educação. É extraordinária essa instituição. E ela tem um pensamento que a gente precisava pregar, assumir, colocar nas nossas casas, nos nossos cômodos e levar para as pessoas que eventualmente queiram se dirigir à política. Olha que frase, olha que felicidade com que ela coloca esse aspecto, olha que felicidade com a qual ela coloca a premência, a inevitabilidade da educação como forma de sustentação de um país grande e nobre como todos nós almejamos. Não para nós mais, que não dá tempo, mas para os filhos ou para os nossos netos. Olha como ela coloca. As pessoas que pretendem se lançar candidatos nas eleições, de um modo geral, ela fala desse ano, mas nós poderíamos falar desse ano e dos próximos, ou assim deveria ter sido no passado. Um recado, e ela fala com essa autoridade, presidente dessa ONG, cujos membros se dedicam o tempo todo em favor, em benefício da educação, cujo trabalho, cuja aplicação, cujos recursos se dão em prol da educação. Portanto, ela fala com autoridade. Ela diz assim, se você, como se estivesse dirigindo a um político qualquer, um candidato à vereança, governador, senador, deputado, presidente, se você é pela família, como todos dizem, pela sustentabilidade do país, como se busca, pela justiça social, que é uma das grandes mazelas do Brasil, pelo crescimento econômico em favor da superação da crise, pelo emprego. O país hoje está com cerca de mais de 10% de pessoas desempregadas, e pela renda. Se você é contra o crime, e quem não é, seja qual for sua bandeira, não se fala em partido político, não se fala em partido, você é e tem que ser pela educação. Se não for assim, é conversa vazia. Que frase, né? Quando a gente vê as pessoas se baterem nas TVs, nos programas, nas rádios, nos palanques, se batendo pela justiça social, pela grandeza, pela dignidade do país, das pessoas, do povo, pela sustentabilidade, pelas dificuldades que sofrem as nossas matas, os nossos rios, pela degradação social. Se você é a favor de lutar contra a degradação, contra o crime, contra a miséria, contra a pobreza, contra a desigualdade social, ela fala, você então é pela educação. A sua bandeira tem que ser educação. Se não for educação, é conversa fiada, é promessa eleitoreira. A moça sabe o que fala, né? Essa fala vem ao encontro, vem em favor ao encontro do que falava Padre Vieira, do que falava Vinícius. E é por isso que o Espiritismo
pleiteia, já desde o Evangelho segundo o Espiritismo, consoante a instrução exarada pelo Espírito de verdade. É por isso que o Espiritismo banca essa forma emblemática de compreender a educação. Espíritas, amai-vos. Esse é o primeiro ensinamento. E instruí-vos. Esse é o segundo. E é claro que os espíritos aqui não se referem, segundo esse verbo instruir, à instrução convencional dos bancos escolares apenas. Como a gente sabe, a educação vai além, abrange essa instrução convencional. É a instrução que educa, é a educação que esmera, que aprimora os valores intelectuais e os valores morais, a razão e o sentimento. É essa a instrução a qual ele se refere. E a gente vai ver que Jesus nos dizia isso. E eu nunca me esqueço, quando eu era garoto, houve lá um dia que eu fiz uma malcriação para minha mãe, e ela me disse assim, eu não me esqueço disso nunca. Ela falou assim, como é que você pode falar isso para mim, ou fazer isso comigo, ou qualquer coisa assim? Uma pessoa que está estudando, uma pessoa que está na escola, ela falava para mim. Eu falava, mas a senhora não sabe de nada, a escola não ensina isso. Quer dizer, no meu entendimento, escola era aprender aritmética, geografia, história, biologia, e não aqueles valores morais que ela queria me passar. Ah, mãe, a senhora não sabe de nada. A escola não é para ensinar isso. A escola é para ensinar matemática. Que lê do engano. E assim pensamos muitos de nós. E a instrução a qual os Espíritos se referem não é essa com a qual eu me afinava. É a instrução real e a gente vai falar um pouco sobre ela daqui a pouco. A doutrina espírita prega, avalia e valoriza o seguinte aspecto: educação é a educação integral, que se dá por meio do binômio amor mais instrução. Essa é a educação à qual se referem os Espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo. Essa é a educação à qual se refere Vinícius. Essa é a educação à qual se refere a Priscila Cruz. Essa é a educação à qual se refere o Padre Vieira. É a educação de duas asas. Ou, como diz Emmanuel, das asas que podem alçar o espírito a progredir, a evoluir na fieira longa e infinita das encarnações. Uma só dessas asas faz com que a ave despenque. Uma só dessas asas não sustenta a ave, não sustenta o voo. Então Emmanuel fala no Consolador, isso é preciso que as duas asas sejam vigorosamente resistentes. Amor e instrução. Num dos livrinhos de Vinícius, desse autor espírita ao qual me referi, na Seara do Mestre, nas Pegadas do Mestre, num desses livrinhos, ele conta um episódio interessantíssimo. Havia, no início da nossa era, lá atrás, no começo, primeiros anos do primeiro milênio, um orador chamado, um filósofo orador, um sábio chamado Licurgo. E um grupo de jovens, certa feita, tratando-se de um homem, um filósofo de renome, conhecendo o seu valor moral, um grupo de jovens esse grupo foi pedir a ele que aceitasse a incumbência de ser o paraninfo numa formatura deles. Esse grupo estava se formando lá na Grécia Antiga e pediu para que para que Licurgo assumisse o que para ele seria uma honra, subir à tribuna e falar a propósito da formatura. Então, segundo Pedro de Camargo conta nesse livro, Licurgo, o filósofo, disse assim para os jovens: não, eu aceito a incumbência, eu vou paraninfá-los, mas eu peço apenas que me deem 2 meses de prazo. 2 meses. Diz Vinícius que os alunos, os jovens, ficaram meio que espantados, perplexos. Como é que pode um homem daquela sabedoria, daquela perspicácia, daquele conhecimento, daquela envergadura, pedir 2 meses para fazer uma simples palestra? Mas assim foi. Passados os 2 meses, a plateia, regurgitante de gente, um povo expectante, todo mundo querendo saber o que ia falar Licurgo, e vem, meio que surpresos, Licurgo pedir para o seu auxiliar que colocasse 2 gaiolas, uma em cada canto do palco onde ele ia falar. Num dos cantos, uma gaiola com um cão, com 2 cães. No outro canto, uma gaiola com 2 lebres, 2 coelhinhos. E ao sinal de Licurgo, o seu ajudante abre a gaiola e solta um dos cães e uma das lebres. E a cena que se vê no palco, diante da plateia perplexa, estupefacta, é uma cena horrorosa e sanguinolenta. O cão pula sobre a lebre e a estraçalha ali em frente do público, numa cena dantesca, horrorosa, horrível. Licurgo então pede para que o auxiliar afaste o cão, leve os restos da lebre, limpe o piso, e pede para o auxiliar então soltar o segundo cão e a segunda lebre.
E o povo expectante e ainda estupefacto com o que viu, imaginaram que uma nova cena se daria, semelhante à primeira, de horror, de sangue, que nada, soltou o primeiro mastim, o primeiro cão, o segundo cão e a segunda lebre. Eles se encontraram e começaram a cabriolar, pular um sobre o outro, brincando, se autoafagando, se fazendo carinho um no outro, uma cena linda e inacreditável diante do primeiro quadro. Ele então pede para que o auxiliar afaste o cão, a lebre, e faz a seguinte declaração, e isso constituiu-se na palestra dele. O que vocês acabaram de ver, ele disse, é efeito da educação. O primeiro e o segundo cães são filhos dos mesmos pais, tiveram o mesmo tratamento e o zelo com o médico veterinário. Tudo igual, com a diferença que o primeiro cão não foi educado, o segundo foi educado. Até logo, foi embora. Que coisa, o que é educação, né? Como diz Padre Vieira, na primeira frase, a educação não tem preço, ou por outra, tem preço e valor em qualquer época da humanidade, em qualquer lugar, em qualquer país. E geralmente, a educação é primorosa nos países adiantados. Há uma correlação muito estreita entre evolução social, evolução econômica, desenvolvimento econômico e educação. Dificilmente vai se ver um país altamente evoluído, científica, tecnologicamente, socialmente, sem uma boa educação. Não vai se ver. E da mesma forma, dificilmente vai se ver um país com uma educação de ponta, vai se ver uma superpotência educacional com uma economia ruim. Não vai se ver. Essa correlação é muito estreita. E o Espiritismo valoriza muito essa educação nesse aspecto, via o binômio amor e instrução. Mas é preciso lembrar que já lá atrás, Jesus se referia a esse tipo de educação. Quando os fariseus, numa ocasião, chegaram até Jesus e, a fim de testá-lo, perguntaram a ele qual era a lei máxima que estaria acima de todos os profetas e ensinamentos, Jesus disse a eles o seguinte: essa lei existe e é a seguinte: ame a Deus de todo o coração e de todo entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Disse Jesus, essa lei está acima de todos os ensinamentos, de todos os profetas, de todas as épocas. Amar a Deus sobre todas as coisas e com todo o seu entendimento. E além disso, amar o seu próximo como a si mesmo. Esse é o aspecto do binômio amor e instrução. Aqui Jesus valoriza o termo amor. No somatório, amor, uma instrução. Já no outro ensinamento, ele valoriza a instrução. Nós nos lembramos, todos nós sabemos que Jesus, ao cabo de uma assistência, de uma tarefa, de uma cura, que o povo chamava, e ainda alguns chamam de milagres, ele dizia assim para o assistido, ele dizia assim para a pessoa a quem ele socorreu: vá e não peques mais. Toda a vida ele falava isso, para que o pior não te aconteça. Instrução. Ele aqui está se referindo, tentando passar, e os apóstolos passavam, a ideia da lei de causa e efeito, a lei de ação e reação, a cada um segundo suas obras. É instrução pura. Mas não basta essa instrução, não basta eu ter ciência e noção de que eu serei alvo, que eu vou receber, que eu vou me submeter às consequências das minhas más e das minhas boas ações. É preciso mais, é preciso respeitar os semelhantes, respeitar a natureza, é preciso atenção à lei do amor. E Jesus resumiu, encartou, enfeixou esse binômio amor e instrução numa lei só. Quando ele falava assim para os apóstolos e para quem o ouvia: sede perfeitos como perfeito é o Pai Celestial. Essa frase, por si só, une, torna amalgamada, indivisível, inadissociável, inseparável, esses dois conceitos, amor e instrução. E é esse conceito que o Espiritismo tem a respeito da educação. Hoje, infelizmente, diante das circunstâncias desfavoráveis pelas quais o país passa, a nossa escola mal tem conseguido passar instrução para os nossos alunos, muito mal, uma instrução ainda de má qualidade, que dirá os valores morais, que ficaram estritamente por conta dos pais. Mas se os pais são vítimas, se os pais eles próprios não têm esses valores, e a escola não os supre,
vai acontecer o que nós estamos vendo. A criança entra na escola e sai tal como entrou, nem sequer instruída do ponto de vista convencional. Para encerrar, eu me lembro que essa educação a qual o Espiritismo se refere, essa educação que o Espiritismo valoriza, leva àquilo que o Evangelho chama de o homem de bem. A boa educação, essa educação completa, enobrece o espírito e leva o homem de bem. Eu vou dizer uma frase aqui que eu já disse, que para mim é muito significativa, eu já disse aqui, já devo tê-los cansado mais de uma vez, mas foi pronunciada por Chico e eu a ouvi, e não precisaria ter ouvido do Chico, eu só estou dizendo que foi ouvido de Chico para a gente saber o peso que os espíritos e os espíritas dão a essa frase. Certa feita, em Uberaba, quando o Chico ainda estava no centro antigo, eu cheguei a conhecer esse centro por conta das viagens nossas aqui do Elar. Isso estou falando dos anos 60, dos anos meados do século passado, 68, 9. Chico tem uma frase, quando ele falava sobre a educação integral, olha só, isso eu estou falando de um evento que ocorreu há 50 anos. 50 anos Chico se referiu a esse conceito. Ele falou assim, olha, a educação não pode se dissociar desse caráter, amor e instrução. Veja o nosso, ele disse, veja o nosso congresso. Eu levei um susto. Olha em 50 anos, veja o nosso congresso. Ele falou assim, eu me lembro até do verbo, ele falou assim, lá estão almas de inteligência traquejadas. Lá estão homens de inteligências traquejadas. Pessoas cultas, pessoas instruídas, lá no congresso. Mas veja o resultado da ação de grande parte deles todos. Falta-lhes o outro componente, o amor. De arrepiar um negócio desse, né? Aí cada um de nós se lembra de dezenas de nomes. Um Albert Schweitzer, que larga a vida na Europa, um homem de recursos, premiadíssimo na medicina, para enfrentar florestas cheias de doenças, florestas tropicais, para doar sua vida. Maria Teresa de Calcutá, Bezerra de Menezes, Barçanufo, e tantas almas fora e dentro das religiões. Eu me lembro, inclusive, da passagem atribuída pelo Novo Testamento a Zaqueu, que era um rico comerciante, era um cobrador de impostos, era um homem muito rico e tido pela população, ao tempo de Jesus, como um homem rude, bravo, um homem egoísta e mal visto. Mas ele, independentemente do que pensavam as pessoas, sempre tinha vontade de ver Jesus e nunca tinha tido oportunidade. Como muitos de nós aqui lembramos, se não todos, quando Jesus passou pelas cercanias, na vila onde ele morava, Jericó, ele soube e correu para ver Jesus, mas a multidão era muita, e segundo consta, ele era um homem muito baixo, não enxergava, então ele sobe num sicômoro, numa árvore, numa figueira, e de lá de cima ele vê Jesus, e está ali absorto, maravilhado, vendo Jesus e ouvindo o que ele falava. Jesus olha para ele e fala assim, Zaqueu, desça daí. Ele falou, como? O senhor sabe meu nome? Não só seu nome, que eu quero ir para a sua casa hoje. Acho que ele deve ter caído, o Evangelho não fala isso, mas ele deve ter caído da árvore. Como? Eu vou para a sua casa hoje. Bom, não tinha rede social naquele tempo, né? Não tinha Facebook, não tinha WhatsApp, mas se tivesse, dá para imaginar o que aconteceria com o que aconteceu. O povo começou a falar quase que unanimemente acerca daquela absurdidade que Jesus cometia. Ia à casa de um cobrador de impostos, de um homem mal visto, injusto, impuro. E Jesus, quando entrou na casa dele, proferiu uma frase lapidar, porque Zaqueu, quando foi com Jesus, ele falou, meu mestre, eu sou indigno de ter o senhor na minha casa. E quando Jesus foi, ele se sentiu tocado de uma forma tão especial pela presença de Jesus, que ele falou, olha mestre, eu sou acusado disso, acusado daquilo, mas eu não tenho consciência de que tenha sido injusto. Mas se eu prejudiquei alguém, ele falou para Jesus, está lá no Novo Testamento, né? Se eu prejudiquei alguém, eu vou indenizar essas pessoas pelo quádruplo de que eu eventualmente eles tenha tirado. Se eu tirei 100, vão passar 400. E Jesus então faz uma referência extraordinária àquele homem. Que educação boa é essa, né?
Eu acho que muitos de nós não temos essa referência, mas o grande escritor russo, Leon Tolstói, monstro de um escritor russo, voltou do plano espiritual e por intermédio de Ivone Pereira, a grande médium, ele psicografou um romance lindíssimo, Ressurreição e Vida. E nesse romance, esse escritor russo conta uma passagem segundo a qual ele viu Zaqueu um dia no plano espiritual. Zaqueu com uma rodinha de pessoas, Zaqueu como professor ensinando os espíritos no plano espiritual. Essa é a boa educação. Agora eu quero dar um exemplo da má educação rapidamente para nós encerrarmos. Eu ouvi essa história de um companheiro que frequentou o Elar aqui há muito tempo, hoje ele está no outro centro, muitos anos que ele foi para outro centro, mas eu o conheci aqui, uma alma muito boa e mentirosa, pelo jeito. Eu não sei, ele conta como verdade, é claro que eu estou brincando, ele conta como verdade, mas eu tomo como anedota. Ele fala que um amigo dele tinha uma chácara, e todo final de semana esse amigo ia ler o jornal, cuidar das plantas, cuidar das galinhas, dos pintainhos, e ele tinha um cão muito bonito, e de repente ele notou um certo dia, uma certa tarde, num certo sábado, que o cão começou a correr atrás dos pintainhos. Ele já tinha sido advertido pela caseira que estavam sumindo galinhas e pintainhos. Ele falou, mas será que o meu cão passou a comer pintinho nessa idade? E de fato ele estava lá lendo o jornal numa tarde, quando passava uma ninhada de pintainhos, e o cão, o raio do cachorro, feito aquelas passadas de pantera, sabe, atrás, ele falou, meu Deus do céu, ele vai apanhar um pintinho aqui na minha frente, é ele mesmo. Ah, mas não teve dúvida, o cão chegou, separou um dos pintainhos da ninhada, correu em cima, abocanhou, comeu o pintainho. Falou, eu vou dar um jeito nesse cão. Ele procurou se instruir e soube que uma forma de acabar com esse problema, eu morei em sítio, mas nunca tinha ouvido falar isso. Você pega um pintainho desses, morto, joga em água escaldante, água a 100 graus, abre a boca do cachorro, põe dentro e passa durex e prende a boca do cachorro, com aquele pintainho pegando fogo. Ele fez, o cachorro quase morreu de dor e curou. O cachorro parou de comer pintainho. Passados uns meses, em circunstâncias idênticas, lendo o jornal, passa o cão uma ninhada de pintainhos. Ele notou o cão com um procedimento muito parecido, muito semelhante com o de antes. Falou, mas será que ele vai voltar a comer pintainho? E o cão veio com aquelas passadas, separou um pintainho da ninhada e falou, meu Deus, não valeu a lição. Quando o cachorro chegou em cima do pintainho, ele faz assim. Claro que só pode ser anedota, né? Mas isso é uma metáfora que se aplica a muitos dos nossos comportamentos. Instrução 100%. Instruidíssimo. E só. Para o mal. Lembrando de nós próprios no dia a dia, mas lembrando de algumas outras pessoas que dirigem as nossas nações. E a outra, também a má educação, é uma passagem que conta que existia um empresário que descobriu que o contador dele havia lhe dado um desfalque de 10 milhões de reais. Só que esse contador não ouvia e não falava. Era um contador muito bom, mas tinha essa deficiência. Nem ouvia, nem falava. Mas o empresário tinha certeza, até onde ele pôde apurar na sua sindicância, que o contador é quem tinha feito. Chamou-se o advogado conhecia a língua de sinais. Só se conversava com ele com língua de sinais. O advogado sabia, falou para o advogado, vamos lá comigo, que eu quero que você pergunte para ele onde é que ele pôs esse meu dinheiro e eu vou querer retomar essa fortuna. Foram até onde estava o contador e o advogado, então, por meio dos sinais, passou a história. Olha, o homem aí descobriu que você deu desfalque e tal, e não sei o quê, ele quer o dinheiro. E o contador, então, depois de escutar a conversa, respondeu, logicamente, pela linguagem de sinais. E o empresário, que não entendia nada da língua de sinais, perguntou para o advogado, o que é que ele falou? Aí o advogado falou, ele disse que não está sabendo o que o senhor está falando, não. Ele não sabe desse dinheiro, não, que ele não tem culpa, responsabilidade nenhuma. O empresário, então, tirou um revólver da cintura, um cano desse tamanho, encostou na cabeça do contador e falou para o advogado, pergunta outra vez para ele se ele sabe o que eu estou falando. Aí, o contador, na iminência de morrer, falou, e falou o seguinte para o advogado, numa linguagem que o empresário não sabia qual era.
olha, de fato ele tem razão, eu não quero morrer. Eu realmente dei o desfalque, são 10 milhões, só que 5 milhões eu passei para um cunhado meu, que já esfarelou, sumiu com o dinheiro. Os outros 5 milhões eu guardei para mim, está enterrado numa praia, no litoral, em Praia Grande, num terreno assim, na rua tal, número tal, no fundo da casa tem um terreno, e eu enterrei os 5 milhões, que era a minha parte, lá. Está lá. O empresário, aflito, falou assim, e aí? O que esse miserável falou? O advogado falou assim, ele disse o seguinte, se o senhor for homem, se o senhor for macho, atire. Gente, eu não tenho nada contra advogado não, mas olha, é uma instrução para o mal, não é instrução para o bem, né? Eu conheço bons exemplos de advogado, mas a gente quer contar maus exemplos. Enfim, e por último, é essa questão. A valorização que nós temos que dar, o empenho que nós temos que fornecer para os nossos filhos, para os nossos netos, é essa. A educação integral. Muito obrigado.